Sua mente não está cansada. Ela está largada. Tem diferença. Cansaço pede repouso. Desordem pede comando. O problema é que você chama de rotina o que já é abandono. Chama de vida normal o que já é ruína interna. Acorda com pressa. Dorme com excesso. Passa o dia pulando de estímulo em estímulo, de tela em tela, de pensamento em pensamento, sem terminar quase nada por dentro. Tudo entra. Nada assenta. Tudo toca você. Nada cria raiz. E aos poucos, sem perceber, a mente deixa de ser lugar de presença e vira terreno seco, sem profundidade, sem silêncio, sem centro. Você até funciona. Trabalha, responde, consome, segue. Mas por dentro só existe poeira levantando. Ruído, distração, fragmento. Uma parte sua quer atenção. Outra quer fuga. Outra quer alívio. Outra quer anestesia. E no fim, ninguém governa. Esse é o retrato. Não de uma mente fraca, mas de uma mente invadida. Invadida por excesso, por opinião demais, conteúdo demais, voz demais, imagem demais, urgência demais. E quando tudo entra, nada se organiza. O interior perde forma, perde hierarquia, perde ordem, perde respeito. Tem gente que cuida melhor do quarto do que da própria consciência. Não aceita bagunça na mesa, mas aceita bagunça no pensamento. Não suporta sujeira no chão, mas tolera lixo mental o dia inteiro. Depois, não entende por que sente peso, irritação, vazio, impaciência, dispersão. Não entende por que não consegue sustentar uma decisão simples. A mente virou um lugar onde qualquer coisa entra e qualquer coisa manda. E um homem assim pode até parecer de pé, mas por dentro já foi desmontado. Porque mente sem ordem não vira templo, vira deserto. E deserto nenhum produz direção. Só sede, só confusão, só desgaste. Antes de falar de paz, clareza ou força, você precisa admitir o ponto real. O seu interior não está sendo cuidado, está sendo abandonado. Sua mente não secou por acaso. Ela foi exposta demais. Tempo demais. Coisa demais. Gente demais. Opinião demais. Você não vive mais em contato com a realidade. Vive em contato com interrupção. Toda hora, alguma coisa chama. Alguma coisa vibra. Alguma coisa aparece. Alguma coisa exige um pedaço da sua atenção. E você foi cedendo. Cedendo sem perceber. Cedendo por hábito. Cedendo por fraqueza. Cedendo porque parecia pequeno. Só que não era pequeno. Cada interrupção quebra uma linha interna. Cada excesso desmonta um pouco da sua continuidade. Cada estímulo inútil vai treinando sua mente a não permanecer, a não aprofundar, a não sustentar, a não obedecer. Você abre o dia sem direção e termina a noite sem digestão. Consumiu muito, pensou pouco, reagiu muito, entendeu pouco, foi tocado por tudo, conduzido por nada. Esse é o ponto. O ruído não entrou só no ambiente. Entrou na estrutura, virou método, virou companhia, virou vício. Tem homem que não suporta nem 5 minutos sem música, sem vídeo, sem notificação, sem conversa, sem distração, sem fuga. Não porque precise, mas porque desaprendeu a ficar diante da própria mente. O silêncio revela, e quem vive disperso tem medo do que aparece quando tudo cala. Por isso procura barulho, não por prazer, por defesa. Só que essa defesa cobra caro. Porque quanto mais ruído, menos critério. Quanto mais excesso, menos eixo. Quanto mais estímulo, menos presença. E uma mente que não consegue permanecer em nada, não consegue amadurecer nada. Nem ideia, nem decisão, nem caráter. Tudo vira superfície. Tudo vira impulso. Tudo vira reação curta. Você começa o dia já invadido. Termina o dia já drenado. E chama isso de vida moderna. Não. Isso é desgoverno. Isso é abandono mental com aparência de normalidade. Enquanto o ruído for dono da casa, não haverá profundidade. Só movimento. Só desgaste. Só areia voando onde deveria existir ordem, parede e fundamento. O estrago maior não é o barulho, é o deslocamento. Você saiu do centro.
E talvez nem tenha percebido, porque perder o centro não parece dramático no começo. Parece só distração, só cansaço, só fase ruim, só falta de foco. Mas não é só isso. Quando o homem perde o centro, ele deixa de viver a partir de dentro. Começa a viver a partir do impacto, do que aparece, do que incomoda, do que seduz, do que assusta, do que chama mais alto. Ele já não escolhe com firmeza. Ele responde. Já não conduz, se adapta. Já não sustenta uma linha interna. Vai cedendo conforme a pressão do dia. E é aqui que a mente vira deserto de verdade. Porque deserto não é só falta de beleza. É falta de fonte, falta de direção, falta de referência. Tudo parece aberto, mas nada orienta. Tudo parece possível, mas nada tem raiz. Você pensa muito, mas quase nada tem peso. Sente muita coisa, mas quase nada tem nome. Quer mudar, quer melhorar, quer organizar a vida, mas não consegue nem reunir a si mesmo, porque está espalhado. Um pedaço seu ficou no passado, outro vive ansioso pelo que vem, outro está preso na comparação, outro está cansado demais para reagir. E o que sobra para o presente? Quase nada. Só presença parcial, só atenção quebrada, só energia dividida. Sem centro, até a vontade enfraquece, porque querer também exige unidade, exige direção, exige um ponto interno que diga, é por aqui, e sustente isso. Mas hoje, para muita gente, qualquer impulso novo já muda o rumo. Qualquer dificuldade já bagunça o espírito. Qualquer opinião já invade a consciência. Qualquer desconforto já interrompe a caminhada. Isso não é sensibilidade, é desorganização. É um interior sem coluna, sem eixo, sem comando. E homem sem centro vira território fácil. O mundo entra, as pressões entram, as compulsões entram, os medos entram, as urgências entram. E como não existe ordem suficiente para filtrar, tudo ocupa espaço, tudo pesa, tudo desvia. Por isso você se sente tão cheio e tão vazio ao mesmo tempo. Cheio de coisa, vazio de direção, cheio de estímulo, vazio de presença, cheio de ruído, vazio de si. Quem perde o centro não perde só paz, perde governo. E sem governo interno, nenhum homem fica inteiro por muito tempo. O problema não é só ter ruído, é não ter morada. Sua mente já não é lugar de permanência. Virou passagem. As coisas entram, cruzam você e vão embora, sem exame, sem filtro, sem trabalho interno. Você vê, reage, consome, opina, mas quase nunca permanece o bastante para transformar aquilo em entendimento. É por isso que tanta gente hoje sabe de tudo um pouco e não sustenta quase nada. Muito contato, pouca digestão, muito acesso, pouca profundidade, muito acúmulo, pouca formação. Isso empobrece o homem, porque pensamento não nasce do excesso, nasce da permanência, do atrito, do silêncio, da insistência, da capacidade de ficar diante de algo até que aquilo revele forma. Mas sua mente foi treinada para passar, nunca para habitar. Passa por um vídeo, passa por uma ideia, passa por uma indignação, passa por um desejo, passa por uma dor, passa por uma meta, passa até pela própria consciência. Tudo é rápido, tudo é curto, tudo é interrompido. E o resultado é uma vida interior estéril. Não porque você não tenha inteligência, mas porque quase nada fica tempo suficiente para criar raiz. Sem raiz, não há convicção. Sem convicção, não há direção. Sem direção, não há firmeza. A mente então vira corredor. Não templo, não oficina, não fortaleza. Só corredor. Um lugar onde tudo passa e nada se estabelece. E um homem assim começa a perder peso sem perceber. Sua palavra perde peso. Sua atenção perde peso. Sua decisão perde peso. Seu não perde peso. Seu sim também. Porque nada dentro dele foi realmente consolidado. Tudo é raso. Até quando parece intenso. Até quando parece urgente. Até quando parece verdadeiro. Isso explica por que você muda tanto sem mudar de fato. Começa coisas. Interrompe coisas. Promete coisas. Abandona coisas.
sente muito, constrói pouco. O interior já não sustenta a obra. Só trânsito, só passagem, só desgaste. E onde tudo apenas passa, nada floresce. Só resta areia, vento e aquilo que já começa a morrer antes mesmo de amadurecer. Deserto não é só um lugar seco, é um lugar que não responde. Você lança algo e nada volta. Você planta e nada nasce. Você espera fruto, mas o chão não entrega. É isso que acontece quando a mente fica árida por dentro. Ela continua funcionando, mas já não produz como deveria. Você até pensa, mas não clareia. Até decide, mas não sustenta. Até começa, mas não conclui. Até promete, mas não honra. Porque produção interna não depende só de capacidade. Depende de solo, depende de ordem, depende de profundidade. Uma mente boa não é a que corre mais. É a que consegue reter, organizar, hierarquizar e transformar. Mas no deserto, nada permanece tempo suficiente para virar substância. Tudo evapora cedo. Ideia evapora. Foco evapora. Coragem evapora. Resolução evapora. Você sente isso na prática. Lê e não absorve. Ouve e não fixa. Planeja e não executa. Descansa e não recupera. Conversa e não aprofunda. Reza até às vezes, mas nem isso atravessa direito, porque o interior está rachado. Nada desce, nada assenta, nada fecunda. E então começa uma humilhação silenciosa. Você percebe que está sempre ocupado, mas raramente sólido. Sempre estimulado, mas raramente lúcido. Sempre cercado de coisa, mas quase nunca gerando algo limpo, forte e inteiro. Isso corrói o respeito que você deveria ter por si mesmo. Porque o homem vai se vendo incapaz de sustentar o que sabe que deveria sustentar. Não por falta de inteligência, nem por falta de potencial, mas por falta de interior cultivado. O solo está ruim, e solo ruim sabota até a melhor semente. Por isso a sua vida anda tão cheia de intenção e tão vazia de resultado interno. O problema não é só o mundo estar barulhento, é que dentro de você já não existe estrutura para transformar experiência em consciência, consciência em direção, e direção em obra. Onde a mente virou deserto, até o talento passa fome, até a vontade enfraquece, até a verdade chega e não encontra onde permanecer. E o pior, com o tempo, você começa a chamar de limite pessoal aquilo que na verdade é abandono interior. Se a sua mente virou deserto, o primeiro passo não é enfeitar, é limpar. Não adianta querer profundidade sem antes conter a invasão. Não adianta buscar paz continuando exposto ao mesmo excesso que secou você. Tem gente que percebe a própria confusão e comete o erro pior. Tenta resolver com mais consumo, mais vídeo, mais conselho, mais frase, mais método, mais voz, mais conteúdo, como se o problema fosse falta de entrada. Não é. Já entrou demais. O que falta agora é filtro, corte, limite, jejum. A mente não volta a respirar quando você adiciona. Volta a respirar quando você interrompe o que sufoca. Por isso, a reconstrução começa com renúncia. Renúncia ao ruído inútil. Renúncia ao estímulo constante. Renúncia à necessidade de estar o tempo todo recebendo alguma coisa. Você não precisa de mais alimento mental. Precisa parar de mastigar lixo. Precisa reaprender a proteger a entrada. Nem tudo merece acesso. Nem toda voz merece espaço. Nem toda informação merece atenção. Nem toda urgência merece resposta. O seu interior não pode continuar sendo praça pública. Tem que voltar a ter porta. Tem que voltar a ter critério. Tem que voltar a ter guarda. Porque onde não existe vigilância, sempre haverá invasão. E homem invadido não pensa direito. Não escolhe direito, não permanece direito. A limpeza começa quando você aceita uma verdade simples. Nem tudo que distrai parece sujo no início. Muita coisa entra bonita, útil, interessante, agradável, mas deixa rastro, deixa resto, deixa dispersão. No fim do dia, a alma está cheia do que não presta e vazia do que sustenta. Então, comece aí. Menos entrada, menos ruído, menos exposição, menos opinião alheia circulando solta dentro da sua cabeça. Templo não nasce onde tudo entra. Templo nasce onde existe separação.
onde existe disciplina, onde existe respeito pelo que pode e pelo que não pode ocupar o interior. Antes da ordem vem a limpeza. Antes da clareza vem o corte. Antes da paz vem a contenção. E sem essa coragem de remover, você continuará chamando de busca interior aquilo que ainda é só acúmulo com aparência de cuidado. Sua mente não vai se reorganizar sozinha. Não vai se tornar lugar de ordem porque você entendeu o problema. Entender não basta. Sentir o peso também não. Nomear o caos é só o começo. Depois disso, vem a parte que quase ninguém quer: governar. Porque templo não é sentimento, é construção, é separação, é manutenção, é vigilância, é decisão repetida, todos os dias, em coisas pequenas, no que entra, no que fica, no que sai, no que merece espaço, no que precisa ser recusado. Você quer uma mente mais limpa? Então pare de tratá-la como depósito. Você quer profundidade? Então pare de viver na superfície. Você quer paz? Então pare de alimentar o que agita. Você quer clareza? Então pare de dar palco ao que confunde. Nada disso é místico. Nada disso é abstrato. É disciplina interior. É responsabilidade. É maturidade. Homem maduro não deixa qualquer coisa habitar sua consciência. Ele observa, filtra, contém, recusa, sustenta, protege o centro. Porque sabe que perder o interior é perder o governo de todo o resto. Sem ordem por dentro, o exterior começa a apodrecer junto. A palavra enfraquece. A presença enfraquece. A decisão enfraquece. A postura enfraquece. Tudo cede. Tudo dispersa. Tudo perde firmeza. Por isso, não trate mais a sua mente como cenário secundário. É dali que sua vida está sendo conduzida. Ou arruinada. Cada excesso que você tolera, seca mais. Cada ruído que você acolhe, espalha mais areia. Cada distração que você protege, afasta mais a possibilidade de profundidade. Mas o contrário também é real. Cada corte limpo, abre espaço. Cada silêncio sustentado, reorganiza. Cada limite imposto, fortalece. Cada pensamento que você examina, em vez de apenas receber, reconstrói. Ainda dá para restaurar. Ainda dá para tirar o lixo, baixar o ruído, firmar a porta, limpar o chão e devolver forma ao que foi largado. Mas isso exige seriedade, porque mente alguma vira templo por acidente. Ou você governa o que ocupa o seu interior, ou será governado por qualquer coisa que peça entrada. No fim, é simples. Onde não existe ordem, o deserto avança. Onde existe comando, o templo começa.